Sexto ano, vamos continuar então nossa aula sobre a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Então, na aula anterior, nós vimos um pouco mais sobre os povos bárbaros, quem eram esses povos bárbaros e como que eles foram aos poucos entrando dentro do território que uma vez pertenceu ao poderoso Império Romano, mais precisamente na Europa Ocidental ou no antigo Império Romano do Ocidente. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os germanos, que eram um povo bárbaro, um dos mais numerosos e um dos mais importantes naquele momento. Veja, como os bárbaros estão chegando num território onde moram os romanos, é claro que eles vão aprender um pouco da cultura dos romanos, mas também vão levar conhecimentos, vão levar elementos da sua cultura para os romanos. E, inevitavelmente, com o passar do tempo, esses elementos culturais vão se misturar. Então é muito importante, como nós já conhecemos os romanos, as características dos romanos, agora conhecer um pouco mais sobre os bárbaros, principalmente os germanos, para que nós possamos, nas matérias futuras, perceber a união dos elementos culturais dos bárbaros com o dos romanos. Então vamos começar já com os germanos. Bem, antes mesmo da queda do Império Romano do Ocidente, em 410, o rei de um povo bárbaro, dentro do grupo dos germanos, chamado Visigodos, o rei deles, o Alarico I, saqueou a cidade de Roma, a capital, a antiga capital de Roma, a cidade de Roma. E a partir daí vai acontecer uma grande expansão dos germanos no Império Romano, porque eles conseguiram perceber a fragilidade dos romanos, como que os romanos estavam incapacitados de se defenderem militarmente. Então eles aproveitaram a oportunidade para atacar e conseguiram dominar antigas províncias romanas, territórios que outrora pertenciam ao Império Romano, agora pertencem aos germanos. Até que em 476, isso a gente está repetindo várias vezes durante essas unidades, o rei Odoacro dos Érulos, outro povo bárbaro, vai depor o último imperador romano, colocando fim ao Império Romano do Ocidente. E aí, então, vai se instalar aí essa sociedade bárbara. Mas quais eram as características dessa sociedade germânica? E aí já dá para nós termos dá para nós percebermos as diferenças do modo de viver dos germanos com o modo de viver dos romanos. Para começar, os germânicos tinham uma organização de sociedade tribal com base familiar. Ou seja, eles viviam em tribos que tinham como base uma formação familiar, ou seja, o mais velho da tribo é o pai de todos ali, então por isso ele lidera aquela tribo, então todos ali têm um laço de parentesco, tem uma relação de parentesco, e é um grupo relativamente pequeno. Já os romanos, vocês se lembram, viviam em cidades e pessoas de diferentes famílias ali. Então, como eu acabei de dizer, nessa sociedade germânica a liderança é dos pais, porque ele é o mais velho, então em cada grupinho de germanos, o mais velho é considerado ali o pai de todos, então ele é o líder. Eles se unem com famílias e antepassados em comum, então as tribos podiam se unir, e normalmente essa união de tribos é porque tinham um antepassado em comum. Então vamos pegar aqui um exemplo, é como se existisse uma tribo num determinado lugar, existe uma outra tribo em outro lugar, e que os líderes dessas tribos são irmãos, por exemplo. Em outras palavras, eles são filhos de um mesmo pai. Então eles têm um antepassado em comum. Então, para se defender, para se fortalecer, eles se juntam, tá certo? Então, como se a família de dois irmãos se juntassem para se fortalecer. E eles, então, têm antepassados em comum. Para administrar agora, porque lembre-se, éramos aqui duas tribos. Então, aqui na primeira tribo tinha um líder, na segunda tribo tinha um outro líder, só que agora se juntou. Quem que vai administrar? Quem que vai governar? Então, para não ter conflito em termos de administração e governo, eles formaram então um conselho de guerreiros, ou seja, um conjunto. As decisões das tribos é tomada através de um grupo, dos mais velhos, dos mais antigos, tá certo? Então, eles se uniam e formavam então esse conselho de guerreiros que tomavam as decisões da tribo.
Para sua sobrevivência, eles praticavam agricultura simples, criavam pequenos rebanhos, que era basicamente para a sobrevivência deles. E aí, na época que era fora da colheita, que podia faltar mantimento, eles tinham o costume de realizar os saques, ou seja, iam até cidades, e aí, por muito tempo, preferencialmente na cidade dos romanos, eles invadiam a cidade e saqueavam a cidade, roubavam ali os mantimentos, as riquezas daquela cidade e depois fugiam daquele lugar. Um destaque importante para os germânicos é que eles tinham um domínio da metalurgia, ou seja, trabalhavam com metais e era uma metalurgia bastante desenvolvida que possibilitava eles confeccionar armas de metal bastante resistente, inclusive para poder fazer frente com os romanos. Então eram armas muito, muito fortes, muito boas. Então essa chegada dos bárbaros vai causar mudanças profundas naquela região. Na página 46 da apostila tem esse pequeno texto que vai falar dessas transformações causadas pelos bárbaros. E vejam só quantas mudanças que ocorreram com a chegada dos bárbaros. Então a primeira mudança de ordem econômica é a ruralização de um mundo que fora fortemente urbanizado pelos romanos. Então está falando que as cidades romanas começam a desaparecer e as pessoas começam a ruralizar, ou seja, a se mudar para o campo, para o meio rural. É a ruína das estradas, das oficinas, dos entrepostos, dos sistemas de irrigação, das culturas. Então, as cidades, oficinas, os entrepostos, os romanos não estão lá mais para dar manutenção, os bárbaros não têm interesse na manutenção, então elas começam a desaparecer, começam a deteriorar. É uma regressão técnica que bate particularmente a pedra, que deixa o lugar e uma volta da madeira como material essencial na construção. Então, na época dos romanos, as construções eram feitas de pedra. Os bárbaros usam madeira. Então, aos poucos, as casas que antes eram de pedra voltam a ser de madeira. Por isso que está falando que é um regresso. O refluxo da população urbana para a zona rural não enche o vazio deixado pela regressão demográfica. No lugar da cidade, as urbes, é a vila o grande domínio, que se torna a célula econômica e social de base. Então, onde tinha cidade, que era a grande cidade, dá lugar agora a pequenas vilas, certo? A unidade de exploração e de povoamento é imensa, de superfície muito variável, mas em geral pequena, capaz de manter apenas uma família. Então, a produção agora é para subsistência, a produção de alimento é para manter basicamente a família que produz. A economia monetária recua, dando lugar ao aumento da troca, ou seja, aquela economia baseada em moeda, em uso de moeda, ela diminui muito e vai dar lugar à troca de produto, de um produto pelo outro, sem uso de moeda. O comércio de grande raio de ação quase desaparece, com exceção de matérias indispensáveis como o sal. Então, aquele comércio de buscar produtos longe e distribuir praticamente desaparece. Vai continuar apenas nas cidades litorâneas, onde tinham portos, mas no interior quase que desaparece, com exceção só daquilo que realmente dispensava como sal, como diz o texto aí. Bem, um outro povo bárbaro importante que nós temos que falar são os francos, que futuramente vai dar origem ao povo francês, inclusive, porque eles que vão assimilar muito bem a religião cristã. Os bárbaros eram politeístas e quando entram em contato com os romanos, e vocês se lembram que no final do Império Romano eles eram já, na sua maioria, cristãos. Então, os francos vão aderir a essa religião cristã, e isso é importante para a religião perpetuar até os dias de hoje. Então, a maioria dos bárbaros ficavam pouco tempo no território, eles tinham dificuldade de formar um Estado organizado e centralizado com uma liderança única, porque havia muita disputa entre as lideranças. Já o reino dos francos vai ter um pouco de estabilidade. Ele vai surgir na região da Gália, que fica na região onde hoje já fica a França, parte do território francês. E um destaque vai ser para o rei Clovis, que vai conseguir unificar várias tribos gaulesas. Então, os gauleses eram um povo bárbaro. Então, como eu acabei de dizer para vocês, existiam várias tribos. E cada tribo tinha a sua liderança, o seu conselho de líderes. Mas o rei Clovis vem e consegue unir todas essas tribos. Forma um estado, quase que um estado unificado. Ele vai estabelecer então um reino unificado e vai ser muito importante porque ele converteu ao cristianismo
e vai unir todas as tribos francas em uma única religião. Em outras palavras, todo o povo franco vai seguir a religião do seu rei, ou seja, vai seguir o cristianismo. Mas, após a morte do rei Clovis, os reis que vão substituir eram reis muito ruins. Eram chamados, inclusive, de reis indolentes ou reis preguiçosos. Eles estavam mais preocupados em festejar, em se divertir, do que realmente governar, reinar. E para administrar, então, o reino, o que esses reis indolentes faziam? Nomeavam pessoas para fazer o que eles deveriam fazer. E essas pessoas, que acabavam sendo as responsáveis em governar, eram chamados de prefeitos de palácios. Bem, um desses prefeitos de palácios que ficou muito conhecido era o Carlos Martel. Gente, esses prefeitos de palácio perceberam o seguinte, olha, eles não são os reis, mas eles fazem o papel de rei. No final das contas, então, são eles os que estão realmente fazendo aquilo que é importante, que é governar o reino. Então, dá aquela vontade de tomar o lugar dos reis e fazer o que o rei deveria fazer. Esse Carlos Martel vai ficar muito famoso porque ele vai ajudar a segurar a expansão dos árabes. Vocês se lembram que nós estudamos em matérias passadas o povo árabe que estava crescendo em várias regiões e eles tinham medo dos árabes expandir para a Europa. Caso os árabes expandissem para a Europa, levaria inclusive a região islâmica e eles então precisavam segurar a expansão dos árabes. Carlos Martel foi um dos responsáveis em segurar essa expansão. Bem, o Carlos Martel em algum momento ele morre e quem vai assumir o lugar dele vai ser o filho chamado de Pepino o Breve, conhecido como Pepino Breve. O Pepino Breve vai expulsar, por exemplo, os lombardos da região da Península Itálica, outros povos que estão ocupando a Itália, e vai doar terra para a Igreja Católica. Não à toa que até hoje, né, a sede da Igreja Católica está na região da Itália. E por conta disso, ele vai receber o título do rei, de rei do Papa. Quando ele vai ser coroado rei, é o Papa quem vai fazer isso. E aí, isso vai ser muito importante a partir de agora, e é por isso que nós estamos estudando, para vocês perceberem este ponto aqui, é que o poder vai ficar dividido da seguinte maneira. O poder espiritual, as questões religiosas, vai ficar com a igreja. E o poder temporal, as questões terrenas, fica com o rei. Ou seja, há agora uma separação dos poderes, porque havia uma disputa muito grande da liderança da igreja querer influenciar nas questões políticas e os reis querer influenciar nas questões religiosas. Então aqui para ficar separado. O que é assunto espiritual e religioso é com a igreja, e o que é assunto de governo, de administração, fica com o rei. Há essa separação. Então, para não estender muito, eu vou encerrar aqui esta aula. Na próxima aula nós ainda falaremos um pouco mais dessas características do povo bárbaro, que vai ser importante para nós conhecermos as características do povo da Idade Média.